Numa época que não pode ser datada, quando as eras não eram contadas em calendários, mas em silêncios compartilhados entre o céu e a terra, nasceu um livro que não foi escrito, mas lembrado. Este não é um compêndio de fórmulas ou orações, nem um relicário de superstições antigas. É um espelho velado, um eco de algo que sua alma sempre soube. Você não está aqui para pedir que a vida mude. Você está aqui para lembrar que a vida ouve quando você fala a verdade. Leia devagar. Não busque entender. Permita que a memória desperte. Porque este não é um livro para aprender. É um livro para se tornar outra vez. Capítulo 1. O camponês e a terra ouvinte. Nos vales dourados de Atariel, onde as colinas se curvam como versos antigos esquecidos e o vento sussurra histórias em línguas não escritas, vivia um camponês chamado Elian. Sua terra, herdada de gerações que araram com fé e semearam com canções, jazia seca e indiferente, como se tivesse fechado os ouvidos à linguagem humana. As chuvas não vinham mais quando deveriam. As sementes, antes obedientes, jaziam adormecidas, alheias às preces habituais. Os vizinhos murmuravam sobre ciclos quebrados, castigos celestiais e deuses ofendidos. Mas Elian, em seu silêncio, ouvia algo mais. Certa manhã, quando ainda estava escuro e a névoa envolvia os sulcos vazios, Elian ajoelhou-se na terra como faria diante de um velho mestre. Não rezou, não recitou seus mantras herdados, nem ofereceu incenso ao céu. Simplesmente colocou a palma da mão no chão, fechou os olhos e disse com voz firme, serena e destemida: Você me conhece e eu me lembro de você. Acorde. A terra vibrou imperceptivelmente, não como um tremor, mas como uma respiração retida por séculos. Algo antigo se abriu entre as raízes. Não foi um milagre, foi memória. Dias depois, sem nuvens, sem água, as sementes começaram a germinar. Brotaram sem a permissão da lógica. Os brotos cresceram verdes no solo seco, como se a própria terra tivesse se lembrado de que estava viva. Os outros agricultores chegaram. Perguntaram sobre fertilizantes, técnicas, segredos. Elian apenas lhes deu uma resposta que eles não conseguiam entender. Ela escuta, mas não aqueles que imploram. Só aqueles que se lembram. Você que lê estas linhas, entenda. A terra não é um objeto a ser manipulado. É uma consciência adormecida, esperando para ser invocada não com súplicas, mas com clareza. Ela não precisa de água tanto quanto precisa da verdade. Ela não responde a fórmulas aprendidas, mas ao tom interior de alguém que se lembrou de que o solo não está embaixo, mas dentro. Este é o primeiro segredo do domínio sagrado. A realidade obedece àqueles que a honram sem medo. Você não precisa implorar por crescimento. Você deve falar com ela como se falasse com uma irmã, anciã e sábia. Você deve lembrar que ela o reconhece não pelas suas palavras, mas pela vibração da sua certeza. Em cada raiz reside uma história. Em cada semente, uma promessa à espera da palavra certa para cumpri-la. Não a palavra que nasce do desejo, mas aquela que brota da conexão. A terra não é árida. É simplesmente silenciosa, esperando que alguém fale sua língua. A língua que não é aprendida, mas lembrada quando a alma se despoja de técnicas e rituais. Prática da lembrança. Encontre um punhado de terra. Não importa se é fértil ou seco, um campo ou um vaso. Coloque a mão sobre ela. Feche os olhos. Não pense. Lembre-se. Quando você sentir isso, diga: Você me conhece. Eu te reconheço. Entre você e eu não há distância. O que eu planto cresce, porque já foi plantado na memória do universo. Ele fala com a autoridade de quem não duvida, com a humildade de quem não exige e com a certeza de quem não implora. A terra que ouve é a terra que floresce. Não é mágica, é uma aliança. Lembre-se disto, viajante. A semente não precisa de condições perfeitas, ela precisa de verdadeiros chamados.
A terra não obedece àqueles que comandam por medo, mas sim àqueles que falam com uma alma desperta. Eliã não era especial, era apenas corajoso. Ousou falar com a terra como se fala com um igual, não com um inimigo ou um recurso. Tratou-a como se lembrasse que tudo está vivo, que tudo escuta, que tudo espera. E você, leitor silencioso, está pronto para lembrar também. Porque o campo que você deve cultivar não está lá fora, está dentro de você e também está esperando. Se você chegou até aqui, é claro que este tópico ressoa com você. Lembre-se, o primeiro link na descrição tem conteúdo mais metafísico que pode te levar ainda mais longe. Capítulo 2. O oleiro e a forma do vazio. Nas encostas ocres de Aendor, onde o vento sopra entre as pedras como se afinasse flautas invisíveis, vivia uma mulher de mãos firmes e olhos silenciosos, chamada Kaela. Ela era ceramista desde que se lembrava, embora nunca tivesse tido vontade de aprender seu ofício. As formas simplesmente fluíam. As tigelas emergiam de seus dedos, como o canto de um pássaro ao amanhecer, sem esforço, sem intenção, sem dúvida. Mas chegou um dia, como sempre acontece, em que o barro se rebelou. Os potes racharam antes do tempo, as bordas perderam a simetria, a roda gemeu como um animal cansado. Kaela pensou que havia perdido seu dom, que a arte a havia abandonado. Tentou se lembrar dos métodos que sua mãe lhe ensinara, as proporções, os tempos de secagem, as temperaturas exatas. Mas quanto mais se esforçava, mais distante se desvanecia o silêncio criativo que outrora a guiara. Então, numa noite sem lua, quando a oficina estava vazia e o forno desligado, Kaela sentou-se diante de um pedaço de argila virgem. Ela não o tocou. Apenas o olhou como se fosse um velho amigo que ela não reconhecia mais. E naquele momento de rendição invicta, seus lábios falaram com uma voz quase inaudível. Não temo o seu vazio. O espaço entre suas formas também me pertence. O barro imóvel parecia respirar. E Kaela compreendeu algo que nunca lhe fora dito. Que sua verdadeira arte não residia em moldar a matéria, mas em ouvir o vazio que lhe dava forma. Porque o vazio não é ausência, é potencial. Não é oco, é espera. O recipiente não contém porque tem paredes, mas porque tem um centro. É o espaço invisível que permite o uso. É o oco que transforma o barro em um milagre. Daquela noite em diante, Kaela parou de lutar contra as deformidades e os colapsos. Ela começou a falar com o barro, não como se lhe desse ordens, mas como se o lembrasse de sua antiga dança. E o mais estranho era que ela não fazia mais vasos bonitos. Ela fazia vasos vivos. Cada um parecia ter uma alma, como se o silêncio interior de Kaela os tivesse adentrado para viver. Aqueles que adquiriram suas peças disseram que conseguiam sentir calma ao segurá-las. Algumas se curavam simplesmente bebendo de suas bordas. Outras pareciam cantar canções quando colocadas perto do coração. Mercadores ofereciam moedas por seus segredos. Ela simplesmente dizia: eu moldo o vazio. A forma surge por si só. Você que agora acompanha esta história, ouça. O poder não está em preencher sua vida com coisas, mas em abrir espaço para o que ainda não nasceu. O universo não responde àqueles que acumulam, mas sim àqueles que abrem espaço. Seu interior não é fraco por ter dúvidas, é apenas fértil. Ele só espera que você fale com ele como Kaela falou com o barro, sem medo do vazio. Este é o segundo segredo da maestria sagrada. A criação começa onde o controle termina. Você não precisa forçar. Basta reconhecer que tudo o que você cria contém um espaço sagrado em seu centro. O silêncio em uma canção. A pausa em uma palavra. A espera entre dois gestos. É isso que permite que a beleza entre. É isso que molda a realidade. A forma visível é apenas uma borda. O que importa é o que ela permite conter. É assim com você. Você não é suas realizações. Você é o espaço que oferece ao milagre.
Prática da recordação. Pegue uma tigela vazia. Olhe para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não note sua cor ou textura. Observe o espaço dentro dela. Feche os olhos e diga: o vazio não me assusta. O vazio me espera. Onde não há nada, tudo nasce. Eu não moldo as coisas. Eu moldo o espaço onde o sagrado pode habitar. Fale sem ansiedade. Não tente se convencer. Apenas lembre-se. A tigela já sabe o que é. Você está apenas repetindo uma canção antiga. A criação não é um ato de poder, é um ato de presença. Kaela sabia disso quando abandonou as fórmulas, quando parou de buscar a perfeição, quando entendeu que sua maior ferramenta não eram suas mãos, mas seu silêncio. E você, leitor das mãos invisíveis, também está moldando a sua realidade. Você molda o barro ou o vazio? Você molda a partir do medo da falta ou da alegria de oferecer espaço? Lembre-se, a forma segue a alma, e a alma nunca tem pressa. Capítulo 3. O cartógrafo e os caminhos invisíveis. Na fronteira entre o conhecido e o não nascido, onde os mapas deixam de ter nomes e os caminhos se dissolvem na névoa do impossível, vivia um homem que nunca andava, mas que conhecia rotas que ninguém jamais vira. Seu nome era Lior, e o chamavam de cartógrafo do vento. Ele nunca carregava bússolas, cordas ou instrumentos de medição. Apenas um caderno sem pautas e uma caneta que escrevia não com tinta, mas com intenção. Lior não desenhou territórios existentes. Ele traçou caminhos que ainda não haviam sido abertos. Não eram rotas sobre montanhas, nem trilhas entre aldeias. Eram trajetórias interiores, direções nascidas quando uma alma ousava dizer: estou pronto para ir além do que conheço. Seu mapa não era feito de papel, mas de vibração. E quem o consultava não recebia um destino, mas um acesso. Muitos o procuravam. Reis, mercadores, fugitivos, sábios, andarilhos, todos com a mesma pergunta disfarçada: como chego lá? E Lior, com sua calma pétrea e seus olhos arregalados, sempre respondia a mesma coisa: para onde você está disposto a desaparecer? Porque o caminho, segundo Lior, não começa com o primeiro passo, mas com o ato de abandonar a imagem de quem se acredita ser. A jornada não se desenrola para a frente, mas para dentro. Ela não é conquistada, ela é revelada. Um dia, uma jovem chamada Serel veio até ele. Ela não trazia riquezas nem acompanhantes, apenas um olhar inquieto e uma bússola quebrada. Ela lhe disse que havia caminhado por muitas terras, consultado muitas vozes, tentado muitos métodos. Nenhum a havia levado aonde sua alma ansiava. Eu não busco um lugar, disse ela. Eu busco o ponto onde a realidade começa a obedecer. Lior fechou o caderno e a convidou a se sentar no chão. À frente deles, estendia-se um vasto vale coberto de neblina. O cartógrafo não lhe mostrou um mapa. Em vez disso, pediu que fechasse os olhos. Descreva o que você vê, disse ele. Ela hesitou. Não vejo nada. Só escuridão. Ele sorriu. Perfeito. Você chegou ao limiar. Então, com a voz clara, ele lhe disse: onde não há caminhos marcados, a sua certeza os desenha. Nenhuma direção externa lhe servirá se o seu eu interior não estiver disposto a se lembrar dela. O mundo se curva diante daqueles que caminham com a alma em chamas. Não diante. Serel respirou fundo. Algo em seu peito estalou suavemente, como uma concha que não lhe servia mais. Ele percebeu que o mapa não lhe seria entregue, que ele precisava invocá-lo. E assim ela fez. Sem dizer uma palavra, ela deu um passo em direção à neblina. Nada mudou imediatamente. Mas naquele ato, sem testemunhas ou garantias, a neblina recuou. Não por obediência, mas por reconhecimento. O caminho não apareceu. Foi revelado pelo seu caminhar. O chão antes vazio tornou-se uma linha viva e vibrante que só ela conseguia ver. Daquele dia em diante, a jovem soube se mover sem mapa. Não precisava mais de direções nem de placas. O mundo respondia a cada passo sincero. Seu caminhar desenhava realidades.
Seus pés eram o pincel de uma obra invisível. Liora a observava de longe. Não se despediu. Não havia necessidade. Estava apenas desenhando entradas. Quem cruzava nunca mais voltava igual. Você que agora lê estas palavras, pare. Não corra atrás de destinos. Não colete coordenadas alheias. A verdadeira geografia não se encontra em atlas, mas no interior que ousa pronunciar uma direção sem medo. O universo não responde àqueles que esperam ver para crer. Ele responde àqueles que creem e, portanto, veem. Este é o terceiro segredo da maestria sagrada. O caminho não existe até que você o percorra com certeza. Você não precisa de provas. Você precisa de presença. O mundo aguarda que seus passos sejam moldados. Ele não pede sua permissão, mas pede sua autenticidade. A vida não é um labirinto, é um espelho. E espelhos não mostram o que está à sua frente, mas o que você é capaz de refletir. Mapas mostram onde outros estiveram. Seu eu interior o guia para onde ninguém jamais pôs os pés, mas você é chamado a se manifestar. Prática de recordação. Pare sua busca externa por um momento. Feche os olhos. Imagine um espaço completamente vazio à sua frente. Ele não tem forma, nem textura, nem tempo. Apenas possibilidade. Diga, internamente ou em voz alta: eu sou quem traça o caminho. A cada passo, o mundo responde. Eu não sigo um caminho, eu o crio. Não procure por sinais, crie certezas. O cartógrafo sabia que a melhor ferramenta para guiar os outros não era um mapa, mas a memória de que caminhos invisíveis só obedecem àqueles que caminham com intenção pura. Ele não oferecia rotas, oferecia permissão para lembrar. Serel compreendeu quando se viu avançando onde não havia chão, quando soube que seus pés eram uma declaração, não uma prova, que o mundo, em seu silêncio, esperava exatamente por isso. Uma alma que se lembrasse de como o movimento é criado. E você, leitor invisível, também está diante de um campo sem trilhas. Você também tem um caderno em branco esperando pela primeira linha. Ousará caminhar antes de saber? Confiar antes de ver? Lembrar que o caminho não te guia? É você quem o invoca. O cartógrafo não deixou legado escrito. Sua sabedoria não pode ser contida em livros, porque não pode ser transmitida. Ela apenas desperta. Onde outros buscavam rotas, ele semeou possibilidades. Onde outros traçavam limites, ele inaugurou o silêncio. Caminhar sem mapa não é se perder. É confiar que o mundo está esperando seus passos tomarem forma. Caminhar sem saber não é ignorância. É lembrar que você foi criado para revelar o que ainda não existe. Então não pergunte, como chego lá? Pergunte, estou disposto a criar o caminho a cada passo que dou? Porque somente então e somente então o universo lhe responderá. Capítulo 4. O cantor e a voz do silêncio. Na antiga cidade suspensa entre a névoa e as estrelas, onde os telhados pareciam mais escutar do que proteger, e os ecos eram mais sagrados do que as palavras, vivia uma mulher a quem ninguém ouvia, mas de quem todos se lembravam. Seu nome era Naela, e dizia-se que ela nascera com uma melodia no peito. Ela não era conhecida por sua beleza, nem por sua linhagem, nem mesmo por sua profissão. Ela era simplesmente a cantora. Mas sua canção não era oferecida em praças ou templos, não lotava teatros nem reunia multidões. Sua canção não era ouvida com os ouvidos, mas com a alma. Quando Naela caminhava pelas ruas de paralelepípedos, os cães se levantavam respeitosamente e as folhas paravam por um instante. Não porque ela fizesse algum som, mas porque seu silêncio tinha peso. Ela aprendera desde pequena que nem toda voz precisa vibrar no ar para ser ouvida. Algumas vozes ressoam dentro daqueles que estão prontos, como chaves que abrem portas invisíveis. Quando criança, ela tentava cantar como todo mundo. Refinava a voz, imitava as canções dos sábios e as antigas ladainhas. Mas cada vez que elevava a voz, algo dentro dela se contraía. Sentia como se a essência da sua voz escapasse pela garganta. Como se, ao transformar seus sentimentos em som, estivesse perdendo a verdade. Então, começou a guardar a canção dentro de si. Não por medo, mas por fidelidade.
Não se calava por insegurança, mas porque sabia que sua voz tinha uma natureza diferente. Não era ar, era uma frequência interior. À medida que envelhecia, as pessoas começaram a dizer que sua mera presença a acalmava. Mães a chamavam quando seus filhos não conseguiam dormir. Os idosos buscavam sua companhia em suas últimas horas. Animais feridos se arrastavam até sua porta. Ela não falava muito. Ela simplesmente era. E sua presença era pura melodia. Seu silêncio não era vazio, era ressonante. Não tinha letra, mas falava alto. Não tinha volume, mas era possível senti-lo nos ossos. Um dia, um jovem viajante chegou à cidade. Ele alegou estar em busca da canção que desperta a realidade. Ele havia viajado por montanhas, bibliotecas, rituais e coros sagrados. Quando ouviu falar de Naela, riu com desdém. Uma cantora que não canta deve ser uma lenda mal contada. Mesmo assim, ele foi vê-la. Quando chegou, ela o olhou com doçura e lhe ofereceu um copo d'água. Ele pediu a canção dela. Ela o observou em silêncio. Disse: "Você já está ouvindo, mas seu ruído interior não permite que você a reconheça." Frustrado, ele a desafiou. "Se você não emite som, como pode dizer que está cantando?" Naela respondeu: "Você acredita que a voz nasce na garganta. Eu a sinto nascendo na alma. E nem sempre precisa passar pelos lábios. Às vezes a canção é tão pura que só pode ser ouvida por dentro." Ele foi embora sem entender, mas dias depois sonhou com ela. No sonho, não havia palavras, apenas uma presença envolvente. Quando acordou, compreendeu que o verdadeiro canto não requer som, requer apenas afinação. Você, que agora lê estas linhas, talvez também tenha buscado que sua voz fosse ouvida. Talvez tenha acreditado que precisava de mais volume, mais impacto, mais forma. Mas ouça, o mundo não responde ao grito. Responde à vibração que nasce da autenticidade. A voz não é o que sai, é o que vibra interiormente. Sua palavra tem poder não porque você a fala em voz alta, mas porque você a fala a partir da sua verdade. Este é o quarto segredo da maestria sagrada. A vibração precede o som. E o silêncio não é a ausência de voz. É o espaço onde a voz nasce com clareza. Quando você fala a partir do ruído interior, o mundo se confunde. Quando você fala a partir do centro, até o seu silêncio canta. Não é necessário que todos o ouçam. Basta que você se reconheça. A criação responde à canção que nasce sem medo. A realidade se sintoniza com aqueles que se sintonizaram interiormente. Prática de recordação. Encontre um lugar tranquilo, sem música, sem palavras, sem expectativas. Feche os olhos. Traga a atenção para o centro do peito. Não tente emitir nada. Apenas sinta. Se ajudar, imagine uma nota que não pode ser ouvida, mas que existe. Uma nota que não vem de você, mas que você contém. Diga para si mesmo: minha voz não precisa de forma para existir. Eu vibro a partir do silêncio, e meu silêncio sintoniza o mundo. Respire ali, sem julgamento, sem expectativa. Apenas presença. Naela nunca gravou sua voz nem deixou nenhum escrito. Mas aqueles que a encontraram nunca mais cantaram da mesma forma. Não porque a imitaram, mas porque se lembraram. E lembrar é a canção mais profunda. Ela lhes devolveu o verdadeiro tom, aquele que se perdera entre expectativas e deveres. Ela não ofereceu melodias, ofereceu harmonia. Muitos anos depois, quando ninguém mais sabia nada sobre ela, alguns diziam que ela havia se tornado o vento. Outros, que ela havia se tornado parte do murmúrio das árvores. Mas aqueles que realmente ouvem sabem a verdade. Que Naela continua a cantar silenciosamente dentro de todos que param o tempo suficiente para ouvir o silêncio. E você, leitor, ainda em busca do seu tom, talvez não precise falar mais alto. Talvez você só precise ficar mais em silêncio. Porque a sua verdadeira voz não é o que você diz, mas o que você é quando não está mais tentando dizer nada. Capítulo 5. O pastor e as montanhas que ele guarda. Na região de Selen, onde as montanhas se erguem como pensamentos ancestrais,
e o céu parece se curvar para melhor ouvir a terra, vivia um pastor chamado Iren. Ele não tinha muitos animais, nem uma família extensa, nem grandes posses. Tinha o essencial: seu cajado, seu casaco e seu andar tranquilo. Suas ovelhas o seguiam sem coleira ou gritos. Faziam isso porque confiavam nele. E ele caminhava com elas como se dançasse com um rebanho de segredos. Iren conhecia cada canto do vale. Sabia onde crescia a grama mais doce, qual pedra emitia calor mesmo no inverno e qual árvore oferecia sombra sem exigir nada em troca. Mas o que poucos sabiam era que desde pequeno Iren falava com as montanhas. Não com palavras, mas com presença. Ao amanhecer, enquanto o orvalho ainda tecia diamantes na grama, ele se sentava em frente ao pico mais distante e fechava os olhos. Não pedia nada, não agradecia, apenas ouvia. E ao fazê-lo, sentia algo imenso observando-o silenciosamente, com uma paciência amorosa que nenhum humano poderia igualar. Certa manhã, enquanto conduzia o rebanho em direção a um novo caminho, uma voz interior sussurrou-lhe para fazer um desvio. Era uma intuição gentil, mas inescapável. Sem saber por quê, ele obedeceu. Essa decisão aparentemente insignificante o levou a descobrir uma fonte escondida. A água fluía por entre rochas antigas, cristalina, viva, como se estivesse esperando para ser encontrada. Iren não se surpreendeu. Apenas sorriu, como alguém que reconhece uma promessa cumprida. As montanhas, pensou ele, me guiaram novamente. Com o tempo, estranhos começaram a chegar. Alguns buscavam rotas seguras, outros perguntavam sobre cavernas sagradas ou plantas medicinais. Iren não ofereceu mapas nem respostas. Apenas caminhou com eles em silêncio e, de repente, como se a própria montanha tivesse dado permissão, o lugar desejado apareceu. Como você sabe? Zrenia perguntavam. Ele respondia, não sei, eles me mostram. Os sábios do vale afirmavam que as montanhas eram guardiãs ancestrais da sabedoria, que dentro delas jaziam memórias adormecidas do mundo antes do tempo. Iren não discutia. Não precisava de teorias. Ele sentia, e seu sentimento era mais preciso do que qualquer estudo. Ele entendia que as montanhas não eram obstáculos nem paisagens, eram consciência, presenças vivas. Elas ouviam, elas esperavam. E quando alguém caminhava com humildade, elas respondiam. Um jovem caminhante, pressionado pelo seu destino, veio até ele um dia. Queria atravessar a cordilheira em tempo recorde. Mostre-me o caminho mais rápido, exigiu. Iren o observou por um longo tempo. Ele não disse nada. Então, virou-se para as montanhas e caminhou lentamente. O jovem o seguiu impacientemente. Por que tão devagar? Zrenia protestou. O pastor, sem hesitar, respondeu. Montanhas não são atravessadas. Falam com elas. Naquela tarde, uma tempestade inesperada fechou todos os desfiladeiros, exceto um, o que Iren havia tomado. O jovem, surpreso, compreendeu. Não se tratava de dominar a natureza. Tratava-se de se conectar com ela. Você que está lendo isto agora, também pode estar diante de montanhas. Não físicas, talvez, mas internas. Obstáculos que parecem intransponíveis. Desafios que não respondem ao seu esforço ou à sua lógica. Ouça, eles não são seus inimigos. São seus mestres. E não cedem à força. Abrem-se à comunhão. Este é o quinto segredo da maestria sagrada. A natureza responde à linguagem interior. Não a gritos ou controle, mas a conexão sincera. O mundo não é algo a ser conquistado. É um ser a ser lembrado. As montanhas guardam portas não porque estejam fechadas, mas porque aguardam sua entrada com a chave certa, seu alinhamento. O pastor sabia disso. Por isso, nunca falava de técnicas ou fórmulas. Sua sabedoria não residia em suas palavras, mas em seu andar calmo, em seu respeito, em sua maneira de ouvir a paisagem como quem ouve um coração. Ele não ordenava, ele reconhecia. Pratique a recordação. Encontre uma pedra, uma colina,
uma árvore. Não lhe dê um nome. Não projete uma função nela. Apenas sente-se diante dela. Respire e diga internamente: eu te reconheço. Não vim para te dominar. Vim para me lembrar de você. Espere. Ouça. Não com os seus ouvidos, mas com a sua pele, com o seu peito, com a sua presença. Algo responderá. Não será uma voz, mas você saberá. As montanhas que guardam não são guardiãs por punição, mas por amor. Elas guardam o sagrado até que alguém venha com reverência suficiente para recebê-lo. Não é preciso escalá-las para atravessá-las. É preciso habitá-las para que se abram. Irem sempre entendeu isso. E é por isso que, embora nunca tenha escrito um livro ou fundado uma escola, sua sabedoria estava semeada em cada pedra que tocava, em cada silêncio que compartilhava com a montanha. Aqueles que o acompanhavam ao retornarem aos seus caminhos carregavam algo diferente em seus corações. Não sabiam o que era, mas sentiam que, a partir de então, as montanhas falavam com eles. E você, leitor, que talvez ainda esteja lutando contra o inabalável, lembre-se, não há pedra mais dura que o medo, nem montanha mais alta que a desconexão. Mas quando você olha o mundo novamente como um ser, e não como um objeto, os caminhos se revelam. Talvez hoje você não precise ir mais longe, apenas pare, reconheça, diga ao mundo: estou pronto para lembrar que você e eu não somos separados. E então as montanhas se abrirão, não porque elas mudaram, mas porque você se tornou alguém que sabe caminhar com elas novamente. Capítulo 6. O curador e a memória do corpo. Numa clareira onde a floresta se abria como o suspiro da terra e as samambaias cresciam com a delicadeza de segredos ancestrais, vivia uma mulher chamada Maeve. Sua casa não tinha portas, apenas cortinas de tecido que dançavam ao vento. Lá dentro, não havia prateleiras com potes de remédios ou instrumentos, como seria de se esperar de uma curandeira, mas silêncio. Um silêncio pleno, denso, envolvente. Porque Maeve curava não com o que acrescentava, mas com o que nos ajudava a lembrar. Os doentes vinham de longe, alguns com enfermidades visíveis, outros com dores que não conseguiam nomear. Sentavam-se à sua frente, e Maeve os observava lentamente, como quem reconhece um eco de si mesma em outra pessoa. Não fazia muitas perguntas, às vezes mal dizia uma palavra, mas em seu olhar havia uma certeza que desarmava as defesas mais fortes. Os corpos à sua frente começaram a falar, não com vozes, mas com sintomas, tremores, lágrimas. Porque Maeve não buscava a cura de fora. Ela despertava o que o corpo já conhecia. Desde criança, ela sentia a linguagem secreta da pele, dos ossos, dos órgãos. Sabia quando uma barriga estava triste, quando um joelho guardava uma promessa quebrada, quando umas costas gritavam por não ter dito a verdade. Não aprendera isso nos livros. Era como se as células lhe confiassem suas histórias. E ela simplesmente ouvia. Suas mãos não eram mágicas, mas eram sinceras. Tocavam com respeito, com humildade, como quem pede permissão antes de entrar. Um dia, um homem silencioso, com um olhar vazio, aproximou-se dela. Não tinha feridas nem febre, mas todo o seu corpo parecia exilado de si mesmo. Quando Maeve mal o tocou com a ponta dos dedos, ele começou a tremer. Não de dor física, mas de um profundo reconhecimento. Chorou por horas, sem explicar o porquê. No fim, limitou-se a dizer: meu corpo se esqueceu de mim. E Maeve ternamente respondeu: não, você se esqueceu do seu corpo. Essa era a sua arte. Restaurar a aliança. Porque o corpo, dizia ele, não é uma máquina a ser consertada, mas um aliado a ser ouvido. Não é um obstáculo no caminho espiritual, mas sim a sua manifestação mais íntima. Tudo o que silenciamos, o corpo grita. Tudo o que negamos, ele carrega. Tudo o que não honramos com palavras, ele silencia. Mas esse silêncio não é submissão, é memória. Os sábios da região frequentemente debatiam sobre a alma, o espírito e as dimensões superiores.
Maeve os respeitava, mas não os seguia. Para ela, o corpo era o templo mais sagrado, não um obstáculo à transcendência, mas a porta de entrada para o eterno. Não uma prisão, mas um altar. Ela dizia que o corpo não precisa ser iluminado, precisa ser lembrado. Você que lê estas palavras também pode ter vivido desconectado do seu corpo. Talvez o veja como um meio, uma ferramenta, um receptáculo. Mas ouça, seu corpo não é um meio, é uma mensagem. Cada sensação, cada desconforto, cada vibração é uma carta escrita pela sua alma. Não para puni-lo, mas para despertá-lo. A dor não é o inimigo, é o tambor que o chama de volta. Este é o sexto segredo da maestria sagrada. Curar não é eliminar o sintoma, mas traduzir seu significado. Quando o corpo fala, não o silencie, não o esconda, não lute contra ele. Ouça-o como ouviria um amigo que ficou em silêncio por muito tempo. Quando você o honra, ele responde. Quando você o habita, ele se alinha. Maeve não oferecia curas milagrosas. Ela oferecia encontros. Seu remédio não estava em ungüentos, mas no reencontro entre a consciência e a carne. Ela não nos ensinou como escapar da dor, mas sim como aceitá-la como parte da jornada. Porque às vezes ela disse, o corpo adoece não porque está quebrado, mas porque foi ignorado. Prática da lembrança. Encontre um momento durante o dia e sente-se em silêncio. Feche os olhos. Concentre sua atenção em uma parte do corpo que você esqueceu. Seus pés, suas costelas, a nuca. Não tente mudar nada. Apenas ouça. Diga suavemente. Não estou aqui para controlar você. Estou aqui para ouvir. Não estou aqui para fazer exigências. Estou aqui para lembrá-lo. Respire. Fique. Deixe essa parte falar com você. Não com palavras, mas com sensações. Maeve sabia que ninguém é indigno, impuro ou errado. Cada corpo é um livro sagrado. Cada cicatriz, uma linha escrita a fogo. Cada batida do coração, uma prece. E quem aprende a lê-la não precisa mais procurar respostas lá fora. Tudo está lá esperando para ser lido. Com o tempo, aqueles que passavam por sua cabana não se curavam apenas. Eles voltavam a si mesmos. Caminhavam mais devagar. Comiam com mais gratidão. Tocavam os outros com mais presença, porque Maeve lhes devolvera não uma cura, mas uma conexão. Ela os lembrara de que o corpo não está aqui para falhar, está aqui para guiar. E você que às vezes o puniu, exigiu, negligenciou ou culpou, pode recomeçar hoje. Não precisa entender tudo, basta abordá-lo com respeito. Diga-lhe, estou aqui, não como dono, mas como companheiro. E ele que esperou tanto começará a falar. Não com gritos ou punições, mas com gentileza, porque o corpo é como a terra, floresce quando se sente seguro. Não exige perfeição, apenas verdade. Não exige juventude, apenas escuta. E se você fizer isso, se fizer de verdade, descobrirá que saúde não é um estado, é um relacionamento. Capítulo 7. O Guardião e o Limiar das Sombras. No limite do reino interior, havia um limiar sobre o qual poucos falavam e quase ninguém cruzava. Não aparecia em mapas, nem tinha um nome fixo, mas todos, em algum momento da vida, roçaram nele sem saber. Era uma fenda sutil entre a clareza e o mistério, entre o eu que revelamos e o eu que escondemos. Ninguém sabia exatamente o que havia do outro lado, apenas que um guardião vivia lá. Um ser sem rosto, tão antigo quanto o primeiro suspiro do mundo. Não era inimigo nem guia, era simplesmente aquele que guardava a porta para o que foi esquecido. O guardião não se manifestou com espadas ou avisos. Sua presença era sentida nos momentos em que a alma tremia sem motivo aparente. Nas noites em que a insônia era mais forte que o cansaço. Nas memórias que surgiam sem ser convidadas, carregadas de emoções não resolvidas. Sua tarefa não era nos deter, mas avaliar a prontidão do viajante. Ele não perguntou se éramos corajosos, mas se estávamos dispostos a parar de correr. Muitos se aproximaram desse limiar sem saber. Fizeram isso em meio a rompimentos,
perdas, crises, momentos em que tudo parecia desabar. Chamaram isso de caos, azar ou punição. Mas, na realidade, eram convites, chamados velados para a descida sagrada, o encontro com a própria sombra. Aquela parte de nós que não mostramos, que relegamos a segundo plano, que preferimos ignorar porque nos machuca ou incomoda. O ego a teme, a mente a nega, mas a alma a reconhece. Um dia, um jovem chamado Eiran, de espírito inquieto e olhar brilhante, chegou à beira do limiar. Ele havia triunfado em muitas coisas, acumulado conhecimento, viajado por terras e mestres. Mas algo dentro dele parecia vazio, como se cada conquista fosse uma camada que o distanciava ainda mais de si mesmo. Um velho lhe falou sobre o guardião. Ele disse: "Não suba se não estiver disposto a descer. Seu próximo passo não está no topo, mas na base." Eiran, movido por uma mistura de coragem e desespero, adentrou a noite da alma. A princípio houve silêncio. Depois, uma névoa espessa onde as formas se distorciam. E de repente, lá estava ele, o guardião. Não tinha forma fixa, apenas olhos que o penetravam. Não falou, mas Eiran ouviu. "O que você deixou para trás para aparecer como luz?" O jovem tentou responder, mas não conseguiu encontrar as palavras. O guardião não procurava razões. Ele queria a verdade. Então, o rosto do viajante começou a se desfazer. Suas máscaras caíram uma a uma. Sua história se rompeu. Sua identidade tremeu. E naquela nudez indefesa, o que ele havia escondido por anos emergiu. Seus medos, suas feridas, sua inveja, seu orgulho, sua culpa. Tudo o que ele havia empurrado para o porão de sua alma agora se apresentava diante dele não como monstros, mas como crianças feridas. A sombra, Eiran compreendeu, não é uma escuridão maligna. É a luz que não conseguimos aceitar. É amor não vivido, raiva não ouvida, tristeza incontida. Não veio para destruí-lo, mas para integrá-lo, para exigir um lugar. E quando ele parou de lutar, algo aconteceu. O guardião curvou-se levemente, como se reconhecesse uma passagem sagrada. A soleira se abriu, não como uma porta, mas como uma expansão interior. Eiran não emergiu transformado. Ele emergiu lembrado. Daquele dia em diante, ele andou de forma diferente. Não porque não tivesse mais sombra, mas porque a havia abraçado. Ele não a temia, ele a reconhecia. E isso o tornou mais humano, mais verdadeiro, mais completo. Você que agora lê estas linhas, talvez também tenha sentido o chamado. Talvez tenha evitado essa descida, acreditando que o caminho espiritual é apenas ascensão e luz. Mas ouça, profundidade não é contrária à altura. É o seu fundamento. Você não pode ascender se não estiver disposto a mergulhar. Você não pode se expandir se não integrar suas partes ocultas. A sombra não é sua inimiga. É o seu espelho. E o guardião só se afasta daqueles que se olham honestamente. Este é o 7º segredo da maestria sagrada. A totalidade não se alcança negando a sombra, mas honrando-a. Você não é menos por ter feridas. Você é mais quando as reconhece. A alma não busca pureza, mas integração. O verdadeiro despertar não é brilhar mais intensamente, mas sim abraçar a si mesmo mais profundamente. Prática de recordação. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos. Lembre-se de uma emoção que você tende a evitar. Ciúme, medo, tristeza, raiva. Não para julgá-la, mas para acolhê-la. Diga a ela: "Eu não vim para te eliminar. Eu vim para te reconhecer. Você tem um lugar em mim." Respire ali. Sinta. Se o choro vier, deixe-o. Se o silêncio vier, também. Não há erro. Você está cruzando o limiar. O guardião não está lá fora. Ele vive dentro de você. Ele é a sentinela da sua verdade. Ele não te segura. Ele só espera que você se torne completo, com a sua luz e a sua sombra, com a sua glória e a sua vergonha, com tudo o que você é e tudo o que você não se permitiu ser. E quando fizer isso, descobrirá que não há nenhuma parte de você
que precise ser eliminada. Há apenas fragmentos esperando para retornar ao seu coração. Capítulo 8. O Criador e a Ciência do Instante. Em um canto do mundo onde o tempo parecia passar mais devagar, vivia um homem conhecido simplesmente como o Criador. Seu nome verdadeiro havia se perdido em meio às tarefas diárias e ao passar dos dias. Mas isso não importava. Todos o chamavam assim porque, ao contrário de muitos, ele não falava tanto sobre o que ia fazer, mas o fazia. Não tinha discípulos, nem seguidores, nem grandes obras visíveis. E, no entanto, tudo o que tocava assumia uma vibração diferente. Seus jardins cresciam harmoniosamente, seus objetos duravam gerações, e sua casa, modesta e sem luxo, sempre parecia vibrar com uma quietude ativa, como se cada canto contivesse uma bênção. O Criador não tinha pressa, não acumulava tarefas, nem sequer fazia listas, mas ninguém podia negar que sua vida era repleta de presença e propósito. Enquanto o mundo se enredava em agendas, objetivos e pressa, ele se dedicava à única coisa que parecia dominar: o momento. Ele o conhecia como um artesão, conhece sua ferramenta mais precisa. Ele o respeitava como um alquimista respeita o fogo. Ele não o usava, ele o honrava. Porque descobrira ao longo dos anos que todo o verdadeiro poder reside ali, no que acontece agora. E que tudo o que não é agora é apenas uma possibilidade sem raízes. Aqueles que o procuravam frequentemente o faziam com necessidades urgentes: curar um passado, controlar um futuro, encontrar um rumo. E ele, sem oferecer conselhos, pedia ajuda com algo simples: amassar pão, regar as plantas, acender o fogão. Durante essas tarefas aparentemente banais, algo profundo acontecia. As pessoas começaram a respirar de forma diferente. A ansiedade se dissipou. A mente cedeu. E então, em meio ao silêncio compartilhado, emergiu uma compreensão. Não intelectual, mas materializada. A de que o momento presente não é uma interrupção da jornada, mas a própria jornada. Certa vez, um jovem estudioso, ávido por resultados e cheio de teorias, perguntou-lhe: qual é o seu método? Qual é a sua prática? O Criador, sem desviar o olhar do trabalho, respondeu: minha prática é estar aqui. O jovem frustrado retrucou: é só isso? E ele respondeu: é isso, e é só isso que é preciso, mas quase ninguém sabe como fazer. Porque estar aqui, verdadeiramente aqui, não é o mesmo que passar tempo em um lugar. Estar aqui significa habitar o momento com todos os seus sentidos. Significa entregar sua alma ao que parece pequeno. Significa parar de dividir sua consciência entre o agora e o depois. O Criador sabia que o universo não responde a promessas ou planos, mas ao que é feito com presença total. Não há poder no desejo se ele não estiver incorporado no momento. Não há magia na intenção se ela não for honrada no ato. Ele disse que cada momento é uma semente, e a maneira como você a toca determina seu florescimento. Não importa o que você faça: cozinhar, varrer, escrever, olhar, desde que o faça com alma, porque a ação não é o fim, é o veículo. E o verdadeiro conteúdo de uma ação não é o que ela alcança, mas a consciência com que é realizada. Você que está lendo estas palavras, pare por um segundo. Observe o seu entorno. Ouça a sua respiração. Toque o seu entorno com o seu olhar. Você não vai a lugar nenhum. Você já está aqui. E se a sua mente saltar para o futuro ou se enredar no que foi, lembre-a de que tudo acontece aqui. Só aqui você pode transformar, criar, amar, curar. O resto é fantasma. Este é o 8º segredo da maestria sagrada. O presente não é um ponto entre o que foi e o que será. É o altar onde a eternidade se manifesta em forma. É o laboratório da alma, o único lugar onde você pode exercer seu verdadeiro poder. Porque a mente lembra e projeta, mas o eu só age no agora.
O Criador sabia disso, por isso nunca tinha pressa, mas sempre seguia adiante. Nunca falava de planos, mas tudo se encaixava. Não porque controlava tudo, mas porque vivia tudo. Cada gesto era completo. Cada palavra era escolhida. Cada pausa tinha um significado. E isso criava um campo invisível, uma coerência que os outros sentiam mesmo que não conseguissem nomeá-la. Prática da recordação. Escolha uma ação simples. Lave um prato. Beba água. Amarre os sapatos. Faça isso devagar, com atenção plena. Observe cada movimento, cada sensação, cada som. Não tenha pressa. Não pense no que vem a seguir. Permaneça ali. E ao fazer isso, repita internamente. Isso é tudo o que existe. E é o suficiente. Faça isso uma vez. Depois, outra vez. E outra vez. Não como uma técnica, mas como um ato de amor. Você verá algo mudar. Não por fora, por dentro. Sua energia deixará de se dispersar. Sua mente deixará de fugir. E aos poucos, você descobrirá que no pequeno habita o infinito. Que você não precisa de mais coisas, mas de mais presença. Que você não é mais livre quando faz o que quer, mas quando está completamente onde está. O Criador nunca escreveu um tratado, mas aqueles que compartilharam tempo com ele aprenderam algo que nenhuma teoria pode ensinar: que o essencial não se acumula, se incorpora. Que a vida não é uma tarefa a ser concluída, mas uma chama a ser mantida acesa. E essa chama se alimenta com atenção, com dedicação, com a arte de ser. E você, que talvez tenha vivido dividido entre o que faz e o que deseja, entre o que pensa e o que adia, pode retornar hoje, não a um lugar, mas a um estado, o estado de presença, onde a alma não precisa se justificar, se realizar ou se provar, onde ela simplesmente é, e isso basta. Porque no momento presente, se você estiver completo, o universo inteiro o acompanha. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 9. A tecelã e o fio invisível. Num canto remoto do mundo, onde o vento parecia entrelaçar os pensamentos das árvores e as memórias da água, vivia uma velha conhecida por todos como a tecelã. Não por sua habilidade com a tecelagem, embora certamente o fosse, mas porque sua presença unia coisas que pareciam quebradas: laços, destinos, memórias. Seu lar era uma humilde cabana de madeira coberta de trepadeiras, onde fios de todas as cores pendiam das vigas e dançavam ao ritmo do sol. No entanto, o fio mais importante, aquele que dava sentido à sua arte, não podia ser visto com os olhos nem tocado com os dedos. Era o fio invisível, aquele que tecia a alma das coisas. A tecelã trabalhava em silêncio. Não falava muito, mas suas mãos estavam sempre se movendo, fiando, trançando, remendando. Aqueles que vinham até ela não sabiam bem o que procuravam. Sentiam apenas uma espécie de desequilíbrio interno, como se algo vital tivesse se soltado dentro deles. Ela não perguntava o que doía. Apenas os olhava com uma ternura que dispensava explicações e, sem dizer uma palavra, pegava um fio de linha, passava-o pelos dedos e começava a trabalhar. Não no corpo, nem mesmo numa vestimenta, mas em algo mais profundo, algo que só ela parecia ver. Uma mulher chegou um dia com o coração partido, outra, oprimida por anos de silêncio, carregada de culpa. Um velho chegou, sem saber por que não conseguia dormir havia meses. Ela os cumprimentou a todos da mesma forma, com uma cadeira em frente à sua roca, uma xícara de chá quente e aquele gesto que era mais forte do que qualquer pergunta. Então, ela começava a tecer, como se, ao fazê-lo, estivesse reescrevendo a história que se havia entrelaçado dentro deles. E quando a tecelagem terminava, algo no visitante também se completava. Alguns pegaram um cachecol, outros um pedaço de pano, outros apenas um fio.
Nenhum deles entendeu completamente o que havia acontecido, mas, ao atravessarem a porta, sentiram-se diferentes. Como se algo perdido tivesse sido encontrado sem ter sido procurado. E se perguntassem o que significava a cor do fio ou o padrão da trama, ela simplesmente respondia: era o fio que faltava. A tecelã sabia algo que outros haviam esquecido: que tudo neste mundo está conectado por fios invisíveis. Não apenas pessoas, mas também eventos, lições, dores e encontros. Tudo faz parte de um tecido maior que ninguém consegue ver completamente, mas que todos sentem em certos momentos. Quando uma sincronicidade surpreende, quando um encontro muda uma vida, quando um sonho se repete ilogicamente. Nesses momentos, a alma toca o tecido e entende, mesmo que por apenas um segundo, que nada é isolado. Você que agora lê estas linhas, talvez também sinta que há partes da sua vida que não se encaixam, memórias que você não sabe onde colocar, decisões que pareciam erros, vazios que você não compreende. Mas ouça com o coração, nada está solto, nada é sem sentido. Você só precisa levantar o olhar e confiar que existe um fio invisível que continua costurando tudo, mesmo o que parece quebrado. Este é o 9º segredo da maestria sagrada. Cada história faz parte de um projeto maior. E mesmo que você não perceba, vocês estão sendo cuidadosamente entrelaçados. Você não está sozinho, nem está errado. Existe uma sabedoria mais antiga que o pensamento humano que se expressa através dos fios da sua vida. Sua tarefa não é entender tudo, mas honrar cada ponto de conexão, até mesmo os nós. A tecelã sabia disso, por isso não julgava. Para ela, um fio rompido não era um fracasso, mas um convite para recomeçar. Um nó não era um obstáculo, mas um ponto de ancoragem. Um corte não era o fim, mas uma pausa. Cada pedaço de fio tinha um propósito. Cada cor, uma emoção. Cada padrão, uma lição. E tudo, absolutamente tudo, poderia ser integrado se tecido com paciência e amor. Prática da recordação. Feche os olhos por um momento. Imagine um fio invisível saindo do centro do seu peito. Observe para onde ele se estende. Talvez para uma pessoa, uma lembrança, uma decisão. Não force, apenas observe. Então imagine esse fio se entrelaçando com outros, alguns familiares, outros desconhecidos, e repita internamente: estou conectado, não estou quebrado. Minha história faz parte de algo maior. Inspire essa sensação de pertencimento. Sinta sua alma se acalmar novamente. A tecelã não tecia por beleza ou por artesanato. Ela tecia porque entendia que, ao unir fios visíveis, ela se lembrava de fios invisíveis. Que, ao curar uma costura, ela ajudava a curar uma vida. E que, ao restaurar a consciência de alguém sobre sua conexão, ela restaurava o significado. Muitos anos depois, quando sua roda de fiar parou pela última vez, os fios continuaram a dançar ao vento. Alguns juravam que sua presença ainda podia ser sentida em certas florestas, quando o silêncio se tornava tão profundo que parecia conter uma canção. Outros encontravam fios coloridos presos a árvores ou pedras, como se ela ainda estivesse tecendo em outro plano. Mas aqueles que a conheciam sabiam a verdade: que a tecelã não havia partido. Ela apenas se fundira ao grande tear. E você, que às vezes se sente desconectado, perdido ou incompleto, lembre-se: tudo o que te tocou tem um lugar. Cada ferida pode se tornar um fio. Cada desvio pode fazer parte do padrão. Você só precisa confiar no fio. Aquele que você não consegue ver, mas que está sempre lá. Porque mesmo que os olhos não vejam, a alma sempre reconhece quando tudo foi tecido novamente. Capítulo 10. O cego e a chama interior. Numa cidade de ruas estreitas e muros brancos como promessas não ditas, vivia um homem a quem todos chamavam de cego. Ninguém se lembrava do seu nome de nascimento, nem de como perdera a visão. Alguns diziam que ele nascera assim, outros sussurravam que era um castigo ou uma escolha.
A verdade é que ele não falava do passado, nem mesmo do futuro. Só falava do fogo. Apesar de cego, seu rosto sempre parecia iluminado por uma luz que emanava de dentro. Caminhava sem bengala, mas nunca tropeçava. Sentava-se por horas na praça central com o rosto erguido, como alguém ouvindo algo que os outros não conseguiam ouvir. Às vezes, quando o crepúsculo caía sobre os telhados da cidade como um suspiro dourado, ele falava. E quando o fazia, aqueles que passavam paravam de repente, porque suas palavras não eram opiniões ou ensinamentos, mas brasas, silenciosas, mas capazes de acender algo que muitos pensavam estar extinto. Certa vez uma criança lhe perguntou como era viver na escuridão. O cego sorriu, como se achasse a pergunta divertida. Escuridão, disse ele, é não saber que se tem luz. E então, tocando o peito, acrescentou, eu vejo com isto. Ninguém entendeu direito, mas todos se lembravam. Ao contrário de outros que buscavam sinais externos para tomar decisões, uma resposta, um conselho, um presságio, ele caminhava guiado por uma chama interior que parecia conhecer caminhos inalcançáveis para os olhos. Dizia que dentro de cada ser humano existe um fogo, que ele às vezes se esconde sob os escombros do medo, das dúvidas e das vozes alheias, que muitos vivem com os olhos acesos, mas o fogo apagado, e que ver não é abrir os olhos, mas acender essa chama. Ele não estava falando sobre religião ou fé no sentido comum. Ele estava falando sobre confiança profunda, o tipo que nasce quando você sabe que é sustentado por algo maior do que seus pensamentos. Ele disse que o mundo exterior é apenas um espelho. Se não houver luz interior, tudo lá fora parecerá embaçado. Mas se a sua chama interior arder intensamente, até a noite mais escura se tornará um lar. Os viajantes que chegavam à aldeia procuravam templos, rituais e lugares sagrados. Alguns se surpreendiam ao ver como os moradores locais ouviam um homem cego como se ele fosse um oráculo. Um estranho cético perguntou-lhe certa tarde: como você pode falar sobre direções se não consegue ver por onde anda? O cego respondeu simplesmente: caminhar sem olhos é confiar. E quem confia encontra o caminho antes mesmo de pisar nele. Não era arrogância. Era uma certeza nascida da experiência. Porque ele aprendera a perceber além do óbvio. Não lia rostos, mas sentia intenções. Não via formas, mas ouvia emoções. E mais de uma vez, aqueles que se sentavam ao seu lado, sem saber o que dizer, se viram sendo ouvidos sem terem falado. Um dia, alguém lhe perguntou qual tinha sido sua maior dor. Ele respondeu sem hesitar: esquecer que tinha fogo. E então, como se essa fosse a chave para tudo, disse: desde que me lembrei, nunca mais me perdi. Você, que agora lê estas palavras, talvez também tenha sentido como se estivesse tateando, que há momentos em que tudo parece confuso, em que as respostas não vêm, em que a luz se apaga. Mas ouça, a escuridão não é a ausência da verdade. É o espaço onde você pode reacender o que é essencial. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você só precisa queimar de dentro. Porque o fogo não ilumina tudo de uma vez. Apenas o próximo passo. E isso basta. Este é o 10º segredo da maestria sagrada. Sua chama interior é mais confiável do que qualquer sinal externo. Nenhum mapa, nenhum guru, nenhuma voz poderá guiá-lo se você não tiver aprendido a ouvir sua própria centelha. Aquela centelha que mesmo em silêncio sussurra para você: vá em frente, você está no caminho certo. O cego não tinha templo, mas seu corpo era um só. Ele não tinha livros, mas seu silêncio era sabedoria viva. Ele não tinha seguidores, mas suas palavras inflamavam corações. Porque ele não falava a partir de teorias, ele falava a partir do fogo. E esse fogo não pode ser fingido, só pode ser compartilhado quando queima de verdade. Prática da lembrança. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos, concentre a atenção no centro do peito. Imagine uma pequena chama ali, talvez fraca,
talvez forte. Não tente aumentá-la, apenas observe. Pergunte a si mesmo: o que a apaga? O que a alimenta? Então, silenciosamente diga: estou aqui para cuidar de você, não para exigir de você, mas para te abraçar. Respire fundo e ouça o que vier. Talvez uma palavra, talvez uma certeza, talvez apenas um calor. Muitos anos depois, quando El Ciego parou de se sentar na praça, as pessoas continuaram a falar sobre ele. Alguns diziam que ele caminhava pela floresta, guiado pela mesma chama que o guiara por toda a vida. Outros afirmavam que sua presença ainda podia ser sentida nas noites mais escuras, quando alguém, perdido, fechava os olhos e encontrava o caminho de dentro. E você que talvez tenha buscado a luz lá fora, em lugares, em pessoas, em respostas, pare por um instante. Feche os olhos. Volte para o centro. Lá está o seu fogo. Você não o apagou. Você apenas o esqueceu. Mas ele ainda está lá esperando que você confie. Porque não é a visão que guia a alma, é a chama. Capítulo 11. O peregrino e a arte de não chegar. A aurora ainda não havia atingido os céus quando a peregrina pegou seu cajado e começou a caminhar. Ninguém se despediu dela. Ninguém sabia de onde ela vinha ou para onde ia. Apenas que ela caminhava, em um ritmo constante, sem pressa e sem pausa. Ela carregava uma mochila com o essencial: um caderno, uma pequena pedra que havia apanhado de uma montanha silenciosa e um cachecol tecido por alguém que não estava mais lá. Mais do que uma viajante, ela parecia parte da paisagem. A terra a reconheceu. O vento lhe abriu o caminho, e embora muitos a cruzassem pelas estradas, poucos ousavam perguntar o que ela procurava. Talvez porque, em seu caminhar, ela transmitisse uma paz estranha, como se soubesse algo que outros haviam esquecido. Chamavam-na de peregrina, porque não tinha destino fixo, nem rotas marcadas, nem datas de chegada. Caminhava não para chegar, mas para ser. Dizia que cada passo era uma oração, que cada caminho era um espelho, que a jornada não era um meio, mas o próprio propósito. Às vezes, parava em frente a uma pedra e a contemplava como se fosse um templo, ou conversava com uma árvore como quem encontra um velho amigo. Não carregava mapas, mas nunca se perdia. Não pedia informações, mas sempre encontrava o que precisava. Um jovem curioso, intrigado com sua serenidade, perguntou-lhe um dia: qual é o seu objetivo? Ela o olhou com doçura e respondeu: caminhar. Mas para onde? Zrenia, ele insistiu, e ela, sem hesitar, respondeu: para dentro. O jovem, confuso, observou-a se afastar, imaginando como era possível seguir em frente sem esperar chegar a lugar nenhum. E lá peregrina não caminhou para alcançar, mas para transformar. Cada passo era uma conversa com a terra, uma renúncia ao controle, uma rendição ao mistério. Ela não fazia planos, mas tudo era organizado. Ela não buscava respostas, mas as respostas a encontravam. Porque ela havia descoberto algo essencial: que a alma não precisa se mover para cumprir seu propósito. Ela só precisa estar desperta durante a jornada. As cidades por onde cruzou começaram a reconhecê-la. Não porque ela deixasse rastros visíveis, mas porque sua passagem imprimia uma ordem silenciosa. Nos lugares onde dormia, as pessoas sonhavam com clareza. Nas praças onde se sentava, as conversas se aprofundavam. E nos corações que encontravam seu olhar, nascia uma semente de presença que cedo ou tarde germinava. Um velho sábio lhe disse certa vez: você é como a água que nunca para, mas nunca se impõe. E ela, sorrindo, respondeu: a água não pergunta se vai chegar, ela simplesmente flui, porque esse era o segredo da sua jornada. Ela não estava presa à ideia de um fim. Ela não precisava chegar para justificar a jornada. Sua jornada era uma oferenda, era prática, era oração em movimento. Você que agora lê estas palavras, talvez também tenha sentido a ansiedade de chegar, de realizar, de completar. Talvez tenha acreditado que seu valor reside na meta, que sua paz depende da realização.
que sua alma estará livre quando você chegar lá, onde quer que esse lá esteja. Mas ouça, tudo o que você busca não está no fim da estrada. Está pulsando agora, a cada passo que você dá. A realização não ocorre na chegada. Ela ocorre quando você caminha sem resistência, sem atalhos, sem a necessidade de controlar o resultado. Este é o 11º segredo da maestria sagrada. A alma se realiza não ao chegar, mas ao se entregar à jornada. Não ao evitar as curvas, mas ao habitá-las. Não ao conquistar o pico, mas ao beijar a poeira de cada pegada. A jornada não é linear, é espiral. E cada volta o leva de volta a si mesmo de um ângulo mais profundo. A peregrina sabia que, na realidade, ninguém está verdadeiramente perdido, que o que chamamos de desvio costuma fazer parte do mapa secreto, que até o cansaço, a confusão e a dúvida são estações legítimas para a alma viajante. Ela disse que não existem passos perdidos, encontros aleatórios, caminhos errados. Existe apenas consciência ou inconsciência do caminho. E que quando você caminha com presença, tudo se torna um guia. Pratique a memorização. Dê uma caminhada, mesmo que seja por apenas alguns minutos. Sem música, sem celular, sem direção. Caminhe como alguém em festa. Sinta o peso dos seus pés. Ouça a sua respiração. Olhe ao redor sem julgamentos e a cada passo repita mentalmente: eu estou aqui e tudo está aqui. Não tenha pressa. Não compare. Caminhe como se cada passo fosse uma bênção. Porque é. A peregrina não deixou escritos, mas seus passos continuam a ressoar naqueles que a viram passar. Alguns afirmam tê-la encontrado em sonhos. Outros dizem que a ouviram em uma frase, em um gesto, em um silêncio. Porque ela não ensinava com palavras. Ela ensinava com presença. Ela não pregava, mas sua caminhada era uma lição viva. Sua mensagem era clara. Não se trata de chegar. Trata-se de ser. Não se trata de conquistar. Trata-se de lembrar. Não se trata de buscar lá fora. Trata-se de encontrar no agora. Muito tempo depois, alguém encontrou sua bengala encostada em um rio. Ninguém sabia se ela havia atravessado para outro mundo, se havia decidido parar ou se simplesmente desaparecera. Mas todos que se lembravam dela concordavam em uma coisa. Ela não havia deixado um vazio, mas um rastro, uma espécie de vibração que continuava a convidá-los a caminhar de forma diferente. Mais devagar, mais profundamente, mais verdadeiramente. E você, que talvez tenha corrido por anos em busca de significado, propósito ou direção, pode parar hoje. Não para desistir da jornada, mas para lembrar que você já está nela, que cada passo tem valor, que cada pausa faz parte do ritmo, que você não precisa chegar para se sentir vivo. Você só precisa caminhar como alguém que sabe que a alma não se move em linhas retas, mas em círculos que se abrem a cada batida do coração. Porque o objetivo não está no fim. O objetivo está em cada passo. E cada passo, se consciente, leva você ao único lugar onde a verdade habita. Aqui. Capítulo 12. A criança e a linguagem da maravilha. No dia em que o sábio mais renomado do vale se perdeu em uma resposta que não conseguia articular, um garoto de cabelos emaranhados e olhos cristalinos perguntou-lhe: por que o céu não cai? O sábio, acostumado a perguntas sobre a alma, o destino e a vida após a morte, hesitou. Olhou para o firmamento, para os anos que já tinha passado, e respondeu com a maior honestidade possível: não sei. O garoto riu ternamente e respondeu: tudo bem, às vezes é melhor não saber para poder continuar procurando. Então, correu atrás de uma borboleta sem esperar aprovação. Aquele menino não tinha nome conhecido. Mudava cada vez que alguém tentava chamá-lo. Alguns o chamavam de o pequeno, outros de o curioso, alguns simplesmente de o questionador. Ninguém sabia de onde ele vinha, e isso não parecia importar. O que sabiam era que sua mera presença perturbava o ritmo do lugar. Não porque fizesse barulho, mas porque quebrava silêncios,
Não porque ensinasse, mas porque se lembrava. O menino não falava como adultos. Não usava palavras para convencer ou explicar. Usava-as para brincar, para tocar o mundo com a ponta da língua, como alguém que experimenta um novo sabor e decide saboreá-lo antes de defini-lo. Ele tinha o dom da maravilha. Olhava para tudo como se fosse a primeira vez. Pedras o fascinavam. Nuvens o faziam parar por longos minutos. Poças d'água eram espelhos sagrados para ele. E se alguém lhe dissesse que algo era comum ou insignificante, ele franzia a testa com desconfiança, como se sentisse que aquele era o início do esquecimento. Porque para ele, esquecer a maravilha era o maior perigo. Não perder a fé, não perder o caminho, nem mesmo a dor. O que realmente escurece a alma, disse ele sem palavras, é deixar de se maravilhar. Uma mulher o observou por semanas. Ela era racional, séria, dedicada ao controle. A princípio, ela o ignorou, depois o julgou e, finalmente, não conseguiu mais parar de ouvir. Um dia, enquanto ele observava uma folha girando no ar, ela perguntou o que ele estava fazendo. Estou vendo-a dançar sem música, disse ele. A mulher tentou não sorrir, mas a rachadura em sua expressão já havia começado. Dias depois, ele a encontrou descalça, deixando a lama cobrir seus pés. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele e assentiu, como alguém que agradece sem entender completamente. A criança não precisava ser ouvida para se transformar. Seu verdadeiro ensinamento era sua presença. Porque onde ele estava, a lógica relaxava, a pressa perdia o sentido e a poesia voltava às coisas. Não porque recitava versos, mas porque fazia de cada momento uma revelação. Seu modo de existir nos lembrava que a alma não veio para resolver tudo, mas para viver tudo. E que não há nada mais profundo do que olhar com novos olhos para algo que já vimos 1000 vezes. Você que agora lê estas linhas, talvez também tenha sido essa criança. Talvez tenha olhado para uma formiga como se fosse um milagre, ou se perguntado por que a lua muda de forma. Talvez tenha acreditado que as palavras voavam e que os sonhos eram reais. E então você cresceu, e lhe disseram que amadurecer era compreender, que duvidar era fraqueza, que a imaginação precisa ser domada. Mas ouça, essa criança ainda vive dentro de você. Ela não desapareceu, apenas foi coberta por camadas de explicação. E sua linguagem, a linguagem da maravilha, ainda espera que você a fale novamente. Este é o 12º segredo da maestria sagrada. O deslumbramento não é uma emoção infantil. É a porta de entrada para a alma. Não é ingenuidade, é pura lucidez. Quem se maravilha não é tolo, é sábio. Porque renunciou a tudo saber para tudo ver. Porque compreendeu que nada, absolutamente nada, é garantido. E é por isso que tudo é uma dádiva. A criança sabia disso sem ter aprendido. Por isso, não julgava. Se chovia, era bom. Se fazia sol, também era bom. Se alguém chorava, ele olhava com respeito. E se alguém ria, ele ria com ele sem motivo. Ele não tentava mudar nada porque não sentia que havia algo errado. Sua atenção era completa. E esse era o seu maior poder. Estar onde estava, sem desejar estar em nenhum outro lugar. Um velho, cansado de tantos anos de esforço e luta, perguntou-lhe um dia como ele conseguia estar tão em paz. O menino respondeu: "Eu não tento estar em paz, eu apenas brinco." E então, ofereceu-lhe uma pedra dizendo: "Pegue." Hoje esta pedra é uma nave espacial. O velho, num ato que lhe pareceu absurdo a princípio, aceitou. E pela primeira vez em décadas, parou de pensar no seu peso. Pratique a memorização. Escolha um objeto do cotidiano. Uma xícara, uma folha, uma pedra. Observe-o como se nunca o tivesse visto antes. Pergunte a si mesmo: como ele chegou aqui? Que história ele guarda? Então imagine que é algo completamente diferente. Uma bússola mágica, um fragmento de estrela, uma memória de outro mundo. Não explique, brinque, sinta. Não é um exercício de imaginação, é um ato de despertar.
A criança não desapareceu, mas um dia os adultos não a viram mais. Não porque ele tivesse sumido, mas porque pararam de procurá-lo. E, no entanto, nos sonhos mais verdadeiros, no riso que brota sem razão, nos olhos que se umedecem ao contemplar o céu sem compreendê-lo, seu espírito ainda vive. E você, que talvez tenha vivido sob o peso do dever, da razão, da seriedade imposta, hoje pode se soltar por um instante. Não para escapar, mas para retornar. Para retornar ao lugar onde tudo era novo, onde perguntar era mais importante do que responder, onde o pequeno era sagrado, onde você mesmo era uma centelha de puro encantamento. Porque na alma de cada ser humano vive uma criança. Não aquela que precisa de proteção, mas aquela que se lembra de que tudo, absolutamente tudo, é um milagre à espera de ser visto por olhos que ainda não se esqueceram de como ver. Capítulo 13. O escriba e a palavra que ele sustenta. Na cidade murada, entre torres de pedra e vielas antigas e ecoantes, vivia um homem que nunca levantava a voz. Não por timidez, nem por falta de ideias, mas porque sua verdadeira voz estava em suas mãos. Chamavam-no de o escriba, e embora ninguém soubesse a quem ele escrevia ou com que propósito, todos sentiam que suas palavras valiam mais do que tinta e papel. Alguns acreditavam que ele escrevia para reis, outros que ele traduzia mensagens dos céus. Mas a verdade era mais simples e profunda. Ele escrevia para sustentar o mundo. Todas as manhãs, antes da primeira música do mercado, ele acendia uma vela e sentava-se diante de um pergaminho em branco. Respirava fundo, tocava a pena como quem acorda uma criança adormecida e começava a escrever. Não corrigia nada, não hesitava. As palavras fluíam como se tivessem esperado a noite toda para serem nomeadas. Não eram invenções, eram memórias. Porque, dizia ele, palavras verdadeiras não são criadas, são lembradas. E em cada frase que escrevia, algo esquecido retornava ao seu lugar. Ele não escreveu para ensinar, escreveu para alinhar, para dar forma ao invisível, para que o caos não devorasse a harmonia. Disse que uma palavra dita com alma pode impedir uma guerra, que um nome sussurrado com verdade pode curar um corpo, que a linguagem, quando brota do centro, é uma ponte entre o visível e o eterno. Por isso escreveu sem pressa, sem glória, sem necessidade de reconhecimento. Sabia que não era autor de nada. Era um canal. E isso bastava. Uma jovem, movida pela curiosidade, aproximou-se de sua mesa um dia e perguntou: "Como você sabe o que escrever?" Ele olhou para ela calmamente e respondeu: "Não sei. Eu apenas escuto." Ela insistiu: "Você ouve o quê?" E ele, com um sorriso fraco, respondeu: "O silêncio que exige ser dito." Porque em seu mundo, silêncio não era ausência, era uma presença sem forma. E escrever era dar-lhe corpo, traduzir sua vibração em letras, dar-lhe som sem ruído. Seus escritos não eram longos. Às vezes, uma única linha bastava para sustentar um dia inteiro. Outras vezes, uma página inteira servia para ancorar uma verdade que parecia à beira da dissolução. Ninguém entendia como funcionava, mas todos sentiam. Quando alguém lia uma de suas frases, algo se organizava dentro de si, como se um fio invisível tivesse sido amarrado na alma, exatamente onde era necessário. Você que está aqui agora talvez também tenha sentido aquele vazio que não pode ser preenchido com ruído. Aquela necessidade de dizer algo que você não consegue encontrar uma maneira de dizer. Aquela urgência de nomear o que você está vivenciando, não para explicá-lo, mas para sustentá-lo. Porque quando algo é nomeado com verdade, deixa de ser confusão. Torna-se presença. E é aí que reside o poder da palavra. Não na lógica que ela impõe, mas na ressonância que ela desperta. Este é o 13º segredo da maestria sagrada. A palavra é mais do que som ou escrita, é vibração. E quando proferida com alma, não apenas comunica, ela transforma. A palavra não é uma ferramenta, é uma força. E cada um de nós, ao falar ou escrever, está esculpindo realidades.
É por isso que o escriba escreveu não para preencher, mas para refinar. Ele sabia que cada palavra poderia ser bálsamo ou ferida, ponte ou abismo. É por isso que ele escolhia com o mesmo cuidado com que um músico afina seu instrumento antes do primeiro acorde. Um dia, alguém lhe trouxe uma carta escrita com raiva, cheia de acusações, desespero e julgamento. O que faço com isto? Zrenia perguntou. O escriba leu-a em silêncio, colocou-a sobre a chama da vela e deixou-a queimar. Quando restaram apenas cinzas, disse: palavras sem consciência destroem. Não as repita, não as guarde, liberte-as. E então entregou-lhe uma folha de papel em branco e disse: escreva novamente, mas desta vez a partir do centro. Porque para ele a palavra não deveria nascer do impulso, mas da alma. Não deveria ser uma reação, mas uma revelação. Pratique a memorização. Encontre um lugar tranquilo. Pegue papel e caneta. Não escreva para ninguém. Não se preocupe com a forma. Apenas escreva o que o seu silêncio quer dizer. Uma frase, uma imagem, uma lembrança, uma verdade nua e crua. Não corrija, não explique. Apenas deixe as palavras saírem. E quando terminar, leia em voz alta. Ouça para ver se o que você disse ressoa com você. Se não, deixe para lá. Se sim, salve como um mapa. O escriba envelheceu sem perder o brilho nos olhos. Muitos esperavam que ele deixasse uma grande obra, um livro sagrado, uma coleção de sabedoria. Mas quando ele morreu, tudo o que encontraram foi um único caderno. Dentro havia uma única frase escrita em tinta dourada. A palavra mais poderosa é aquela que não precisa ser gritada. Nada mais, nada menos. E aqueles que o conheceram entenderam. Nada mais era necessário. Porque cada palavra que ele dissera em vida continuava a ressoar naqueles que a recebiam. E você, que talvez tenha se calado demais ou falado sem alma, hoje pode se lembrar de que sua voz também é uma ferramenta sagrada, que aquilo que você nomeia com consciência tem poder, que escrever, falar ou simplesmente pensar com clareza é uma maneira de curar o mundo. Você não precisa ser um poeta, um sábio ou um escritor. Você só precisa estar presente ao escolher cada palavra, porque o que sai de você tem peso, tem direção, tem vibração. Porque em um mundo cheio de barulho, cada palavra consciente é um ato de amor. Capítulo 14. O guardião e a sombra no portão. Em frente a uma antiga estrutura de pedra, onde as paredes pareciam respirar história e o silêncio permanecia intacto como um juramento, vivia um homem chamado o Guardião. Ninguém sabia exatamente o que ele guardava, pois os portões do complexo nunca eram abertos, nem se falava do que havia lá dentro. Não era um templo, nem uma prisão, nem um castelo. Era algo mais antigo do que tudo isso. Algo que só poderia ser compreendido por aqueles que um dia estiveram diante de uma porta que se abria não para fora, mas para dentro. O guardião não carregava armas nem usava armadura. Sua única ferramenta era a quietude. Ele não falava muito, mas quando falava, suas palavras caíam como pedras na água. Lentas, profundas, inevitáveis. Ele tinha o olhar de alguém que já viu verdades demais e não precisa mais provar nenhuma. Ele não bloqueava a passagem, mas também não a concedia facilmente. Ele não decidia pelos outros, mas sabia quando alguém estava pronto para atravessar. E a porta que ele guardava não era como as outras, não levava a um lugar físico, mas a um limiar da alma. Era a entrada para o próprio abismo, para memórias negadas, para feridas não curadas, para vozes interiores silenciadas. Atravessá-la não significava avançar, mas descer. Não era um acesso, era um teste. E o guardião estava lá não para bloquear o caminho, mas para lembrar a cada alma que a sombra não é o inimigo, mas o limiar. De vez em quando alguém chegava em busca de respostas, iluminação ou poder. Aproximavam-se da porta com determinação, orgulho, pressa. Mas quando olhavam no espelho de pedra pendurado na soleira, algo dentro deles se quebrava. Porque não viam o que esperavam.
Viam o que haviam negado, o medo, a culpa, a raiva, a máscara. Viam tudo o que haviam enterrado para sobreviver. E então entendiam. Para atravessar, precisavam primeiro olhar. O guardião não interveio, apenas observou. E quando alguém fugia, ele não julgava. Simplesmente dizia, ainda não. Porque entendia que a alma tem o seu tempo e que nem todos aqueles corajosos o suficiente para se encarar o são ainda. Mas quando alguém ficava tremendo diante do próprio reflexo, ele inclinava a cabeça levemente. Esse gesto bastava. Não havia necessidade de abrir a porta, porque a verdadeira entrada se abria dentro daquele que olhava. Uma mulher chegou numa noite chuvosa. Ela havia passado anos fugindo de uma decisão. A vida a levara de templo em templo, de mestre em mestre, de estrada em estrada. E, no entanto, nada a preenchia, nada a curava. Diante do guardião, ela pediu permissão para atravessar. Ele apontou para o espelho. Ela hesitou, mas algo dentro dela sabia que não havia mais caminhos externos. Só restava este, encarar sua sombra. Ela se olhou e chorou. Chorou não de dor, mas da compaixão que brotou quando se reconheceu humana. Naquele momento, a porta, que não tinha fechadura, desapareceu. Não houve cerimônia, nem revelação, apenas um passo. E do outro lado, não havia luz nem escuridão. Havia verdade. Você, que agora lê estas palavras, talvez também tenha sentido essa porta. Talvez ela não seja de pedra, nem tenha uma guarda visível. Talvez ela se apresente em uma conversa que você evita, em uma lembrança que você reprime, em uma emoção que você não compreende. Mas você sabe que ela está lá, que há algo dentro de você que precisa ser olhado sem julgamento. Algo que não se resolverá com teorias ou fórmulas, mas com presença. Porque ninguém pode entrar na luz sem antes abraçar sua sombra. Este é o 14º segredo da maestria sagrada. A sombra não é inimiga da escuridão. É uma parte da luz que você ainda não aceitou. Não se trata de eliminá-la, mas de integrá-la. Trata-se de parar de fugir. Trata-se de entender que o que te assusta em si mesmo não é um erro, mas uma parte esquecida que pede para ser amada. O guardião sabia que a verdadeira coragem não reside em desafiar dragões externos, mas em ousar ouvir o dragão interior sem matá-lo. Porque somente aqueles que ouvem sua sombra sem tentar silenciá-la podem cruzar a porta da alma. Somente aqueles que se permitem ser vulneráveis podem descobrir a verdadeira força. Prática da lembrança. Encontre um momento de silêncio. Pense em uma parte de si que você rejeitou, uma emoção, um padrão, uma ferida. Não tente analisá-la. Apenas sinta. Imagine-a diante de você como uma figura, uma sombra. Não fale com ela. Apenas olhe para ela. Não para dominá-la, mas para reconhecê-la. E repita silenciosamente: eu te vejo. Eu não te escondo mais. Então respire. Talvez você chore. Talvez nada visível aconteça. Mas algo terá mudado. Algo terá sido reconciliado. Com o tempo, alguns disseram que a porta não estava mais lá, que o guardião havia desaparecido, mas outros sabiam a verdade, que a porta havia sido internalizada por aqueles que ousaram atravessá-la, que o guardião vivia em todos que compreenderam que não há inimigo mais temido do que o eu não abraçado, e que não há liberdade maior do que caminhar com a própria sombra ao lado, não como uma ameaça, mas como uma aliada. E você, que talvez tenha batido em 1000 portas em busca de respostas, pode parar hoje e se perguntar: que parte de mim eu ainda não olhei com amor? Talvez a resposta o leve ao seu próprio limiar. Talvez o assuste. Mas lembre-se, você não está sozinho. O guardião está lá. E ele não julga, não exige, não se apressa. Ele apenas espera por você. Porque a única porta que vale a pena atravessar é aquela que leva de volta a você mesmo. Capítulo 15. O curandeiro e o silêncio que costura. Entre montanhas suaves como canções antigas e caminhos verdejantes que pareciam se lembrar de cada passo, vivia uma mulher que curava sem fórmulas ou promessas.
Ela não usava vestes brilhantes, nem palavras rebuscadas. Sua presença era seu remédio. Ela era conhecida como a curadora, embora nunca tivesse se chamado assim. Ela disse simplesmente: "Estou aqui para ouvir o que o corpo já sabe", mas se esqueceu de como dizer. Ela não tinha consultório. Servia sob uma árvore, perto de um riacho onde a água corria no ritmo exato de lágrimas não derramadas. Pessoas vinham de aldeias distantes, não pelo que ela dava, mas pelo que ela as fazia lembrar. Porque quando ela falava, sentia-se algo dentro de si voltar ao lugar. Mas o mais estranho era que ela frequentemente não falava. Sentava-se em frente a quem chegava e, em vez de fazer perguntas, permanecia em silêncio. Um silêncio tão profundo que despertava o que o barulho havia a embalar para dormir. Os doentes, os exaustos, os confusos, os quebrados, todos encontraram nela algo que não sabiam que precisavam. Um espaço sem julgamento, um ouvido atento sem intenção, um olhar sem destino. Seu silêncio não era passividade. Era uma agulha invisível que costurava o rasgo sem impor uma forma. Ela permitia que as palavras surgissem quando estivessem prontas, que as emoções emergissem sem serem forçadas, que a alma respirasse sem ter que justificar sua dor. Certa vez, uma mulher desesperada para curar sua filha atravessou 3 rios e 5 vales para vê-la. Ela carregava olhos, orações, diagnósticos e, acima de tudo, medo. Sentou-se diante do curandeiro, esperando por respostas, rituais, instruções, mas o curandeiro apenas olhou para ela e disse: "Quando foi a última vez que você ouviu sua filha sem tentar salvá-la?" A mulher desatou a chorar. E nesse choro, a cura começou. Porque foi isso que a curandeira fez. Ela abriu o espaço onde o reprimido podia ser expresso, onde o negado podia emergir, onde o quebrado podia ser lembrado. Ela não trabalhou no sintoma, mas na conexão. Ela não aplicou remédios, mas sim lembrou ao corpo como confiar novamente em seu próprio ritmo. Ela sabia que muitas doenças não surgem de disfunções, mas do esquecimento do essencial. Ele disse que a alma fala em sussurros e, quando não é ouvida, começa a gritar através do corpo. Que toda dor física carrega uma mensagem emocional e que toda tensão é uma história não dita. Portanto, seu remédio não estava em suas mãos, mas na maneira como ele abria sua presença. Em como ele mantinha o silêncio até que algo dentro do outro decidisse falar. Não com palavras, mas com a verdade. Você que está lendo estas linhas também pode ter sentido a necessidade de resolver, de consertar, de intervir. Talvez você acredite que ajudar é agir. Mas ouça, às vezes, a maior cura acontece quando paramos de fazer e simplesmente seguramos. Quando paramos de afastar a luz e permitimos que a escuridão se expresse sem medo. Quando, como o curador, deixamos o silêncio falar. Este é o 15º segredo da maestria sagrada. Nem tudo se cura com ações. Há feridas que só podem ser curadas com a presença. Há memórias que só são liberadas quando não são interrompidas. Há dores que não precisam de resolução, mas sim de validação. Porque a alma nem sempre pede para ser curada. Às vezes, ela só quer que você esteja lá. A curandeira sabia que toda emoção é energia em busca de movimento. Quando reprimida, torna-se um nó. Mas, quando ouvida com ternura, dissolve-se. Portanto, ela não se apressou, não fez diagnósticos. Simplesmente abriu a porta para que o que estava reprimido pudesse emergir. E o fez com uma paciência sagrada, nascida não da técnica, mas do amor. Um jovem que não falava desde a morte do pai foi levado pela mãe à curandeira. Ele sentou-se diante dela em silêncio. Não disse uma palavra, nem a curandeira. 2 horas se passaram assim, e no final, o jovem olhou para ela, respirou fundo e disse: "Obrigado por não tentar me mudar." Essa foi a primeira palavra dele em anos. Não uma história, não uma explicação.
apenas gratidão por ter sido apoiado exatamente como foi. Pratique a memorização. Encontre alguém que precise ser ouvido. Não para pedir conselhos, não para corrigir, apenas para estar presente. Se não houver ninguém por perto, sente-se consigo mesmo. Coloque a mão no peito e diga suavemente: estou aqui. Eu ouço o que você armazenou. Depois fique em silêncio. Permita que tudo o que surgir tenha seu espaço. Talvez uma lembrança, uma emoção ou apenas um suspiro apareça. Não julgue, não interprete, apenas seja. Às vezes é só isso que é preciso. Ao longo dos anos, alguns queriam que a curandeira ensinasse seu método, escrevesse um livro, treinasse discípulos. Ela gentilmente recusou. O que eu faço não é ensinado, disse ela. É lembrado. E acrescentou: toda alma sabe como curar. Eu apenas removo o ruído. E você que talvez tenha buscado soluções no externo, no complexo, no distante, hoje pode se lembrar que muitas vezes o que mais cura é o mais simples. A permissão para sentir, um olhar que não julga, um abraço sem promessas, o silêncio que acompanha. Porque o amor nem sempre cura pelo que faz, mas pelo que permite. E nesse permitir, a alma se recompõe, ponto por ponto, lágrima por lágrima, até se lembrar de que sempre esteve inteira. Capítulo 16. O pastor e a voz, chamando na neblina. Numa região onde a névoa parecia uma antiga sacerdotisa descendo a cada amanhecer para envolver a terra em seu manto de mistério, vivia um homem a quem chamavam de O Pastor. Ele não era um líder religioso nem um guia de multidões. Era literalmente um pastor. Cuidava de um pequeno rebanho de ovelhas que parecia mais velho que o tempo e caminhava com elas pelas colinas com uma lentidão que não era preguiça, mas sabedoria. O que tornava este pastor diferente não eram suas roupas gastas ou o cajado de madeira que carregava, mas sua conexão com a névoa. Enquanto outros a evitavam por medo de se perder, ele a acolheu como uma velha amiga. Ela me guia, disse ele. Não com caminhos, mas com confiança. Porque quando a névoa cobria tudo, o pastor não tentava ver além dela. Ele fechava os olhos e escutava. Ele escutava a voz que ninguém mais conseguia ouvir. Uma voz sem palavras, sem gênero, sem direção. Uma voz que o chamava de dentro da névoa e também de dentro de si mesmo. Nem todos entendiam sua fé. Alguns diziam que ele era louco. Outros o adoravam secretamente. Mas ele não pediu rejeição ou devoção. Ele apenas caminhava, todos os dias, com passo firme, com suas ovelhas, com a névoa, com sua voz. Certa vez, um viajante perdido perguntou-lhe como encontrar o caminho se não conseguia ver nada. O pastor, sem hesitar, respondeu: nem sempre sei para onde vou, mas sempre sei com quem. O viajante, confuso, perguntou quem era esse com quem. O pastor deu um leve sorriso e disse: a voz. E o que essa voz lhe diz? O pastor deu de ombros. Ela não diz nada. Ela me chama. E eu sigo. Esse era o seu segredo. Ele não precisava de instruções, apenas de confiança. Ele não precisava ver o objetivo, apenas sentir o chamado. Porque ele entendia que há momentos na vida em que a clareza não vem pela visão, mas pela audição. Onde a alma não precisa saber, mas sim responder. Para ele, a neblina não era um obstáculo, era um palco, era um teste, era um santuário. Ensinou-o a abrir mão do controle, a parar de depender dos sentidos externos, a caminhar com o coração como bússola. Ele disse que a melhor maneira de se perder não é não saber onde você está, mas não saber quem você está ouvindo. E que, enquanto se seguir a voz da própria alma, nenhum caminho estará perdido. Você que está aqui agora talvez também tenha atravessado neblinas, talvez não as das montanhas, mas as da alma. Momentos em que não se enxerga com clareza, em que tudo parece incerto, em que cada passo parece um risco. E talvez, como tantos outros, você tenha tentado escapar dessa neblina, buscar luz externa, pegar atalhos. Mas ouça, às vezes,
A neblina é a linguagem da verdade. Porque quando você não vê, aprende a sentir. Quando você não entende, aprende a confiar. Este é o 16º segredo da maestria sagrada. Nem sempre é preciso ver para avançar. Às vezes, a fé começa onde a visibilidade termina. Às vezes, a orientação não vem na forma de um mapa, mas sim de um sussurro. E somente aqueles que ousam ouvir além do ruído podem encontrar o caminho oculto entre os véus da alma. O pastor não era imprudente, era sensível. Sabia que a neblina podia ser perigosa se acelerasse. Por isso caminhava devagar. Não por insegurança, mas por respeito. Porque cada passo tinha valor. Cada pedra escondia uma mensagem. Cada desvio podia ser uma revelação. E em meio à neblina, quando todos pareciam perdidos, ele encontrou a certeza mais profunda. Não importa o que você não pode ver, importa o que você não pode deixar de ouvir. Um dia, uma menina se perdeu no campo. Ninguém conseguia encontrá-la. A aldeia inteira a procurava desesperadamente. Mas o pastor, ao ouvir isso, disse simplesmente: "Eu vou ouvir." Ele caminhou sozinho, com os olhos fechados por caminhos invisíveis. Ele ouviu o vento, os galhos, o murmúrio do chão. E em um canto onde ninguém havia olhado, ele a encontrou. Ela estava chorando, encolhida, sem saber para onde ir. Ele sentou-se ao lado dela e não disse nada. Ele apenas lhe ofereceu seu silêncio. E então, suavemente, ele sussurrou: "Você a ouve?" A menina, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. "Sim, ela está me chamando." Então, eles se levantaram e caminharam de volta, não com uma direção, mas com um guia. Prática da lembrança. Feche os olhos, respire. Imagine uma névoa espessa ao seu redor. Não lute contra ela, não tente dissipá-la. Apenas ouça. Talvez você não ouça palavras, talvez apenas uma pulsação, um chamado, um sentimento. Não corra, não decida. Apenas caminhe em direção ao que te chama, mesmo que você não saiba o que é. Porque às vezes a alma guia sem explicar. Ela só pede que você confie. O pastor viveu sem multidões, sem discípulos, sem templo. Mas aqueles que cruzaram seu caminho jamais o esqueceram. Não porque lhes ensinasse algo novo, mas porque lhes lembrava o que sempre souberam. Que dentro de cada um de nós existe uma voz que não grita, mas também não se cala. Uma voz que não se impõe, mas também não se rende. Uma voz que clama na névoa da vida cotidiana, esperando que alguém pare, respire e diga: "Aqui estou." E você, que talvez tenha vivido em busca de clareza, pode parar hoje e reconhecer que nem tudo precisa ser visto para ser verdade. Que existem caminhos que só se abrem quando você para de olhar e começa a ouvir. Que existe um guia mais antigo que qualquer conhecimento, a sagrada intuição da alma. Porque às vezes, a bússola mais precisa não aponta para o norte, ela aponta para o centro. Capítulo 17. O amanhecer e a promessa de retorno. Quando o último incêndio de inverno se extinguiu no vale e a geada cedeu o reinado ao primeiro broto da amendoeira, houve uma aurora como nenhuma outra, não pela luz, nem pelo canto dos pássaros, mas por uma sensação que envolveu o ar como se algo estivesse prestes a retornar. Aqueles que acordaram antes do amanhecer sentiram nos ossos. O tempo do esquecimento estava se encerrando. O ciclo das chaves havia terminado. E com ele, a alma estava pronta para retornar ao lar. Mas não para uma casa de pedra ou madeira. Não para uma terra distante ou um templo escondido. O retorno não era para fora, mas para dentro. Porque toda a jornada, o sábio, o camponês, a criança, o escriba, o pastor, o curandeiro, não foram uma jornada geográfica, mas interior. Cada figura, cada ensinamento, cada porta era o reflexo de algo adormecido, pedindo para ser lembrado. E agora, à beira de um novo amanhecer, restava uma última chave: reconhecer que não há separação entre o viajante e o caminho.
Uma mulher idosa, com cabelos brancos como o sal da montanha e um olhar tão profundo quanto o fundo do oceano, foi a primeira a falar naquele dia. Levantou-se em silêncio, deixou sua casa de barro e começou a caminhar para o leste, onde o sol ainda não havia nascido. Não disse para onde ia. Apenas caminhou, guiada por uma certeza que dispensava palavras. À medida que ela passava, outros começaram a emergir. Um por um, como se uma voz ancestral os tivesse despertado do sono. Não se olharam, não falaram, mas sabiam. Foram eles que encontraram as chaves, não porque as buscaram, mas porque se lembraram delas. Não porque foram escolhidos, mas porque escolheram se lembrar. Eles foram tocados por cada arquétipo, não como espectadores, mas como protagonistas. Eles trilharam o caminho da sabedoria não com pressa, mas com reverência. E agora sabiam que o verdadeiro conhecimento não os tornara superiores, mas sim mais humildes. Não os separara do mundo, mas os unira a ele em sua forma mais profunda. O amanhecer chegou sem alarde. A luz não irrompeu, ela se insinuou. Como uma promessa cumprida, como um suspiro do universo. E naquele momento, cada um dos caminhantes parou. Não por medo, não por surpresa, mas porque sentiram, já estavam onde deveriam estar. No centro da clareira, onde nenhuma construção havia sido construída e onde a terra ainda trazia a marca dos primeiros passos humanos, a mulher mais velha ergueu a voz pela primeira vez. Não como uma ordem, mas como um reconhecimento. Hoje lembramos que o retorno não é ao lugar de origem, mas ao lugar da verdade, e que a chave final não foi recebida, ela foi revelada. Então uma criança se adiantou. Ela não tinha nome, era todos e ninguém. Segurava um pequeno recipiente vazio nas mãos e o colocou no chão. Este é o ensinamento final, disse ele. Que a alma não se preenche pela acumulação, mas pelo esvaziamento. Que o retorno não é trazer mais, mas sim abrir mão do que não é. E assim eles compreenderam que não havia necessidade de carregar mais símbolos, nem de proteger o conhecimento, nem de buscar um destino final. Que a luz que os guiava não estava à frente, mas sob seus pés. Que a sabedoria não era um pico, mas um centro. Que tudo o que haviam percorrido não era para encontrar algo novo, mas para redescobrir o eterno, o que a alma, em sua essência, sempre conheceu. Este é o 17º e último segredo da maestria sagrada. O verdadeiro retorno é a totalidade. Você não é um fragmento. Você não é uma busca. Você é memória. Você é unidade. Tudo o que você era, tudo o que você via, tudo o que machucava, tudo o que você amava, era parte do mapa que o traria de volta a você. Um a um os caminhantes se aproximaram da embarcação, não para enchê-la, mas para se esvaziarem. Deixaram para trás palavras de que não precisavam mais, medos que não lhes serviam mais, identidades que os oprimiam, não como renúncia, mas como libertação. Porque agora sabiam que a luz não se alcança carregando mais, mas sim abrindo mão do que é desnecessário. A embarcação estava cheia de símbolos que já haviam cumprido seu propósito. E então, como se o universo tivesse compreendido, o vento soprou suavemente e a derrubou sobre a terra. Tudo retornou à sua origem. Você que caminhou por estes capítulos, que guardou estas chaves em seu coração, hoje também pode escolher deixar ir. Não porque terminou, mas porque começou a ser. Você tocou sua sombra. Você falou com seu filho. Você ouviu seu silêncio. Você escreveu com sua alma. Você sustentou com sua presença. Você caminhou na névoa. E agora, sem precisar de mais, você pode simplesmente ser. Prática da recordação. Feche os olhos e respire. Sinta tudo o que você carregou nesta jornada. Ideias, emoções, revelações. Seja grato por cada uma delas. E então,
Imagine colocá-las delicadamente em um recipiente à sua frente. Você não as destrói, você apenas as devolve, porque elas já foram integradas. Porque você não precisa mais carregá-las, mas sim incorporá-las. Fique em silêncio. Esse é o seu retorno. O sol finalmente nasceu, tocando cada rosto com uma luz suave, como se cada um fizesse parte dele. Não houve celebração nem ritual. Apenas uma paz serena, como aquela que vem depois de compreender sem precisar explicar. O grupo se dispersou, não porque a cerimônia tivesse terminado, mas porque entendiam que cada passo seguinte seria sagrado. E a velha, voltando para casa, sentou-se em frente à porta e escreveu uma única linha no chão, com o dedo antes que o vento a apagasse. Nem todo caminho verdadeiro te leva a outro lugar, ele te leva de volta para você. Antes de nos despedirmos, quero lembrar que na descrição você encontrará o primeiro link para explorar de forma muito mais aprofundada. Não se contente em aprender apenas um pouco mais. Invista em si mesmo, siga a sua curiosidade e descubra tudo o que você é capaz de alcançar. Até breve.